Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avise aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. Oba, Ana Beatriz entrando aí, tudo bem? Maravilha, ótimo, perfeito. Muito bom. Então, relembrando aí que vai ter o link aí pro encontrão do dia 28 de agosto. Vai estar por aí em algum canto. Hoje o assunto é um assunto importante por um motivo. Assim, a gente vem falando muito de onde a gente está, né? Onde a gente está, qual que é o nosso lugar aqui, né? Enfim, quais são os nossos pontos de dor, quais são os nossos pontos de luta, né? A gente vem falando aqui sobre o cumprimento do dever, sobre a ideia de como tocar melhor a família, como tocar melhor o trabalho, né? A gente tem batido aqui em alguns desses, né? Em alguns desses assuntos aqui ao longo desses nossos meses, né? Que a gente vem se encontrando aqui diariamente. E tem uma coisa que, às vezes, que é importante falar. Outro dia eu estava, uma amiga minha, psicóloga, que até tá morando em Roma, ela me escreveu e a gente conversou um pouco, assim, foi uma troca bastante breve, assim, né, de ideia, que a gente estava discutindo esse assunto das terapias centradas no aqui, né, no aqui e agora, né, como é que é importante isso, a gente instalar na realidade as pessoas, como é que é importante a gente colocar os pés das pessoas no chão, e que é claro, é evidente, né, se a gente não consegue, de algum modo, né, perceber, se instalar, estar presente aqui na realidade, a gente vai acabar, né, estando como que desorientado, a gente não tem energia, não tem força, a gente não vai saber para onde é que a gente está, a gente vai ficar sempre amedrontadiço, assustadiço, isso é evidente. Então, essa ideia toda, né, que a gente vem trabalhando aqui, a ideia da presença, a ideia da gente conseguir já acordar e reclamar ali os primeiros minutos da manhã, né, que está até uma parte disso, está naquele livro Milagre da Manhã, não é que não é uma recomendação estrita que eu faço a vocês, mas não custa nada, eu acho, comprar o livro, folhear, tem coisas muito boas ali, realmente tem. Minha irmã até levou aqui o livro, né, que ela foi viajar, tá viajando, e levou para ir lendo no caminho, que ela não tinha lido ainda, então é, todo esse assunto da presença, né, do aqui e agora, são fundamentais também. Né? É muito importante esse assunto. E a gente vem falando muito disso aqui, né? A gente vem revelando aqui através dali do sistema, né, do modelo do professor Olavo, o assunto das 12 camadas. E a gente vê que uma grande parte, né, dos brasileiros, uma grande parte dos que vivem aqui, uma grande parte das pessoas que a gente convive, talvez até algum de nós, tenha a motivação própria da quarta camada, tem a motivação própria da quarta camada. E é claro que é importante a gente apontar, é evidente que é importante a gente apontar as motivações dessa camada, que são motivações sempre de interiorização, são motivações de conviver, na maior parte das vezes, com um prazer, ou com um prazer que o afeto traz, com um prazer que o olhar do outro traz, com um prazer que saber-se querido traz. Isso é evidente, né? Todo mundo tem isso em alguma medida. O que acontece é que isso, né, quando se torna o centro da motivação de um sujeito que está na vida adulta, vai trazer para ele sofrimentos muito graves, sofrimentos muito paralisantes. Porque quando você está num trabalho, imagina que a Denise, minha secretária, né, tá aqui comigo, minha tia, minha secretária, tá aqui comigo, né, que ela faz aqui, 50% do consultório acontece por causa dela, nos outros 50% é por causa de mim, mas ela que faz aqui a roda andar, na verdade, ela que conhece a agenda de todo mundo na cabeça, né, ela que tem tudo, né, estruturado na cabeça dela, ela que marca aqui as consultas, ela que encaixa as pessoas quando eventualmente tem um remanejamento, alguém desmarca, alguém passa mal, ela já sabe, né, tá na cabeça tudo ali que está acontecendo. E ela está ali entregando, é evidente, ela está entregando um trabalho muito bom, um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho muito bem feito. Mas é evidente, todo mundo na vida vai deixar furo. É óbvio que todo mundo vai deixar furo. Eu deixo furo, você deixa furo, qualquer pessoa deixa furo. A gente não é perfeito, como se diz, né? Se a gente está num trabalho onde a gente não erra jamais, sabe? Você está num trabalho errado, você tem que estar um passo acima, você tem que estar numa função acima. E é claro que, né, às vezes tem furos, acontecem furos, às vezes marca duas pessoas ao mesmo tempo, isso acontece, é evidente, algum erro de agenda, então marcou alguém, mas já tinha outra pessoa que estava marcada há um ano, e aí, sei lá, né, às vezes acontece, é evidente. E imagina que eu chamasse a atenção, que eu falasse, Denise, cuidado para não fazer isso, vamos ficar atento, vamos fazer um double check, vamos, né, fazer uma dupla conferência, não sei, né, dar ali uma recomendação qualquer que pudesse otimizar o trabalho dela, não como uma crítica, evidente, mas que pudesse otimizar o trabalho dela. Imagina que ela, né, pegasse isso e levasse para o lado pessoal, falar, né, o meu sobrinho não gosta mais de mim, né, o doutorito não gosta mais de mim, será que eu não tô... Veja, esse movimento, né, é um movimento de quarta camada, não é o que ela faz, né, não é o que ela faz, o que ela faz, ela olha, fala assim, tá bom, desculpa, vou mudar, vou fazer isso, realmente, tá errado, realmente, né,
eu vou botar aqui uma agendinha, eu vou botar aqui um post, sei lá, ela é cheia de post ali, com uma zona ali, né, na parte de trás, ela que não nos ouça, né, mas a parte de trás que é uma zona que tem um monte de lembretes, assim, justamente para quê? Para ela não errar, para ela poder entregar um melhor trabalho. E toda vez que a gente conversa, ou que eu faço uma demanda, ela ouve aquilo, beleza, vou melhorar, né? Agora, a maior parte das pessoas não ouve assim. A maior parte das pessoas são pessoas que estão instaladas na quarta camada, elas acham que tudo é pessoal. Que tudo é pessoal. Quando você está fazendo uma solicitação, quando você está fazendo uma cobrança, quando você está puxando a orelha, às vezes tem que puxar a orelha, às vezes tem que ser um tom mais enérgico. Por quê? Não que você quer ofender a pessoa, não que você quer magoar a pessoa, mas às vezes o tom enérgico, ele é importantíssimo para que a pessoa entenda a urgência e a gravidade do assunto. Né? Não há outro modo. Imagina só, você está num barco, e aí o barco, você vai cambar o barco, né? Você vai, né, naquela manobra do barco, que é um momento, né, o atracar e girar, são os momentos mais complexos do barco. Imagina só que tem ali uma pessoa, né, o teu amigo foi contigo, e aí tá vindo o mastro ali rodando, e você, meu amigo, você com licença, desculpa aqui, eu preciso te avisar uma coisa. Pá, bateu na cabeça, caiu, desmaiado, evidente. Então você tem que falar, né, abaixa, levanta, pega a corda, pega o cabo, né, passa pra cá, olha ali não, a catraca, trava a catraca, não sei o quê. É claro, você dá comandos enérgicos, não que você tá irritado com a pessoa. Né? Esse também é o outro lado maduro falando, né? Não que você está irritado, mas você está dando um comando, né? Um comando de autoridade, um comando necessário. Um comando necessário. E aí a pessoa pode ouvir isso como, né? Como se a pessoa estivesse sendo, né, pessoalmente ofendida, né? Pessoalmente ofendida. Então, as coisas acontecem, né? Então, isso aqui é uma instalação na quarta camada. Isso que a gente estava falando com essa minha colega, né? Psicóloga, né? Que está lá em Roma, que estava dizendo. A gente estava falando como é que é importante, né? A importância da gente fazer o aqui e agora, a presença, né? Mostrar para a pessoa onde ela está instalada, mostrar para a pessoa quais são os deveres do dia a dia, mostrar para as pessoas, né, quais são, o que ela precisa fazer, o que ela precisa entregar, né? Ajudar a pessoa aí de algum modo entendendo os seus sentimentos, entendendo a fragilidade dos seus sentimentos, entendendo muitas vezes a carência que ela tem ali dentro, que não vai fazer com que ela produza. Isso é evidente que é importante, mas tem uma outra coisa que é muito importante também, que é importante a gente já de algum modo a gente vislumbrar eventualmente o que é a vida madura. O que é a vida madura? Se fosse fazer uma divisão de porcentagem, eu diria que, sei lá, 70% do tempo a gente precisa estar, né, olhando, vislumbrando a nossa instalação no momento presente, no momento concreto, né? O que a gente pode fazer agora? O que é o nosso dever agora? O que eu preciso fazer agora? Mas não é conveniente perder de vista, né, numa outra medida, qual que é a envergadura de um homem maduro, a envergadura de uma mulher madura, como se comporta um homem maduro, como se comporta uma mulher madura. Veja, eu não estou nem dizendo ainda um homem perfeito, né? Um herói, um santo, etc. Não estou falando isso. Eu estou dizendo um homem maduro, pura e simplesmente um homem maduro. Então aqui é importante essa distinção, né? O primeiro passo da maturidade, do início, sobretudo, da maturidade, né? Uma imaturidade muito incipiente, incipit, né? Está muito no início, né? Está muito no início, uma maturidade incipiente, uma maturidade ainda em desenvolvimento, uma maturidade que ela começa a aparecer quando o sujeito se desloca das motivações da quarta camada para as motivações da quinta camada. Veja, as motivações de quarta camada, nas motivações de quarta camada, o eixo do universo ainda é o umbigo do sujeito, né? O umbigo do sujeito ainda é o eixo do universo. Ele ainda acha que todo o universo orbita, né, em torno do seu umbigo, que todas as referências, né, que todos os olhares cruzados, que todas, né, as palavras, que todas as intenções são referentes a ele próprio. E ele padece aquilo como aquele que é o centro do universo, como aquele, né, que estrutura o próprio universo. Ora, tudo diz respeito a mim. Tudo diz respeito a mim. Então, quando me elogiam, eu me exalto muitíssimo. Quando me criticam, quando me cobram, eu diminuo, eu desespero, eu fico profundamente para dentro. Né? E é claro que as pessoas que têm motivações de quarta camada, as pessoas elas não permanecem constantes nos seus objetivos, não permanecem constantes nas suas tarefas, não permanecem constantes nas suas atividades. Porque, é claro, né, se ela é o centro das motivações, equivale a dizer que ela jamais poderá permanecer consistentemente agindo, né, numa certa atividade, certa tarefa. Por quê? Porque ninguém tem consistência para ser o centro. O centro ele tem que ser externo a você. Você é inconsistente, seus sentimentos são inconsistentes, a sua fisiologia é inconsistente, o seu corpo físico é inconsistente e a sua alma, o seu espírito, que é consistente, ainda são desconhecidos para você. Então, você sendo o centro, você se colocando no centro das motivações, você necessariamente vai mudar a todo instante. E você não consegue permanecer na mesma faculdade, você não consegue permanecer no mesmo relacionamento, você não consegue permanecer na mesma família, você não consegue permanecer no mesmo emprego. E se você permanece, é com um sofrimento enorme, enorme.
É um desconforto, porque, é claro, você tem que fazer algo ali, né? Você tem que cumprir, tem que entregar, porque no final das contas você precisa trabalhar, precisa ganhar o seu salário, mas tem um desconforto grande, porque aquilo ali talvez já não diga, né, não faça muito mais parte de você, né? Você já não tem uma motivação para aquilo, porque é claro, você encontrou uma motivação dentro de si, por assim dizer, mas um dentro de si ainda muito mal formado. É um dentro de si que não é o dentro de si profundo, do qual fala a psicologia profunda, os místicos, né? A teologia, não é aquele dentro de si consistente. Esse dentro de si consistente ainda é desconhecido para uma parte das pessoas imaturas. As pessoas imaturas não conhecem esse dentro de si. As pessoas imaturas olham para dentro de si e acham que o dentro de si é apenas o sentimento. É apenas uma motivação interior desse grau, né? Desse grau baixo. E é claro que isso vai mudar e você não vai permanecer ali. Então, a primeira maturidade, né? O primeiro movimento da maturidade é quando o sujeito consegue deslocar o eixo do seu umbigo para o seu braço. Veja, ainda não é, né? Você não colocou ainda o eixo onde ele deve estar, mas você já fez um deslocamento para fora, extrínseco, né? Centrífugo, para fora. Você deslocou, quer dizer, o eixo das suas motivações já não é mais simplesmente o sentir-se querido, sentir-se bem-quisto, sentir-se amado, entre aspas, mas é brigar, lutar, disputar e vencer. Esse aqui passa a ser o eixo da quinta camada. A quinta camada, ou seja, a quinta motivação humana, ela é uma motivação, para assim dizer, superior à quarta, apesar de parecer inferior. É a motivação dos adolescentes, né? A motivação dos adolescentes. Os adolescentes são assim. Por que os adolescentes são brigões? Por que os adolescentes, eles são... É um período temível? Por quê? Porque o primeiro é o momento no qual eles rompem com aquele, né, com aquela simbiose materna e paterna. Eles já não querem mais simplesmente sentir algo. Né, ganhar beijinho de papai e mamãe, eles querem uma disputa, eles precisam fazer um primeiro descolar, clac, tem um primeiro descolamento aqui. O eixo da motivação, ele descola pela primeira vez, né, ele sai do seu umbigo, né, do seu coraçãozinho, né, ainda muito imaturo, e plec, vai para o seu braço. Ele precisa entregar algo, né, que tenha valor, mas é um valor ainda insignificante. Disputar, por exemplo, disputar uma argumentação na mesa no jantar e vencer pode ser suficiente para que o adolescente se sinta plenamente preenchido, para que ele encontre o sentido da sua vida. Isso para ele pode bastar. Venci o debate aqui, mas sobre o que era o debate? O debate era aqui sobre o carro que vai lançar em 2019. Era esse o debate. Estava falando do modelo do carro, ele falou, não, o motor é melhor, não, o motor é pior. O pai achava uma coisa, achava outra, e ele provou por A mais B que essa nova estrutura aerodinâmica do carro, ali, o conjunto de pneus, etc, faz com que esse carro novo seja melhor. Isso para ele já tem um sentido enorme. Então ele vira um debatedorzinho, né, insignificante, mas ele já começa a testar a sua força no mundo. Isso é importantíssimo para ele. Esse é o primeiro deslocamento. Esse deslocamento, ele é necessário para que as pessoas que estão instaladas ainda na quarta camada comecem a perder os sofrimentos da quarta camada. Né? Comecem a perder os sofrimentos. São sofrimentos muito alienantes, muito paralisantes. Tudo diz respeito a si. Tudo diz respeito a si. Isso é terrível. Né? Isso é terrível. A verdade é que a maior parte das pessoas não está ligando para você. A maior parte das pessoas está tocando a sua própria vida. A maior parte das pessoas está envolvida com seus próprios problemas, com o seu próprio trabalho. Ela não está ligando para você, ela nem está te olhando. Ela nem lembra que você existe na maior parte do tempo. Então, quando a pessoa, né, vai e te olha meio atravessada, pensa o seguinte, é dor de barriga, ela está com dor de dente, não é sobre mim, é sobre ela, o problema é dela, não é comigo. É dor de barriga, não é que eu fiz nada de errado. Isso é o que a pessoa que quer vencer a quarta camada tem que começar a pensar, tem que começar, né, a se instalar deste modo na vida. E, né, esse é o primeiro deslocamento de maturidade, que é onde a gente está, né, onde a maior parte das pessoas está. Esse é o segundo deslocamento de maturidade. Esse sim, né, importante da gente de vez em quando vislumbrar, de vez em quando olhar, de vez em quando tocar, que é um segundo deslocamento importantíssimo, né, que é o deslocamento, né, da motivação que sai de si, né, e essa motivação vai para outro lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, que é o segundo eixo importante de deslocamento, que é da sétima para a oitava motivação. Eu já digo aqui, eu pulei, né, a sexta e a sétima, não é aqui, não é para falar das camadas, mas aqui é para a gente ver onde é que a gente pode chegar, né? Aqui é para a gente ver onde é que a gente pode chegar. A oitava camada, né, a oitava motivação humana, é uma motivação que já não diz respeito apenas aos elementos deste mundo. Veja, sentir algo é sobre esse mundo, quer dizer, é você, é dentro de você, ainda é um universo muito pequenininho. Fazer algo na realidade, né, testar uma força num debate, quinta camada, ou então arranjar dinheiro para botar comida em casa, sexta camada, ou então ter um papel social, né, sétima camada, você ser reconhecido, você é o diplomata, você é o político, você é o doutor, né, são sétima camada, você está instalado ali, os outros têm um conjunto de... Você aparece e junto a você vem um conjunto de expectativas que aparece no outro. O outro olha para você e já sabe que você pode resolver um problema, sabe que você é alguém. Isso é sétima camada. Mas aqui ainda, né, as motivações da quarta, da quinta, da sexta e da sétima ainda são motivações deste mundo. Ainda são motivações daqui de baixo. São motivações interessantes, importantes e necessárias para a vida e para o amadurecimento. Mas o homem maduro,
ele já se motiva por coisas, né? Ele já tem uma motivação que não está colada apenas neste mundo. Mas a motivação do homem maduro, né, que é o homem que passou para a oitava camada, já é uma motivação que descola. Existe um segundo descolamento importante, é o deslocamento deste mundo para o outro. Quando o sujeito chega na oitava camada, aparece pela primeira vez a sério a pergunta, né, que o confronta com a morte. É evidente que uma pessoa de quarta camada pode temer a morte porque ela tem medo da dor, porque ela tem medo da perda, porque ela fica preocupada que os outros vão sofrer. Esse é um tipo de relacionamento com a morte. O descolamento da maturidade, né, da maturidade definitiva que te transporta para a vida adulta, é um descolamento diferente. Ele se confronta com a morte, mas não apenas com a morte física, mas com a morte espiritual. Ou seja, as coisas que eu fiz e que eu faço nesse mundo continuam tendo sentido, ainda que eu morra. As coisas que eu fiz e que eu faço nesse mundo continuam tendo sentido, mesmo que eu suma daqui. Ou seja, as coisas que eu fiz e que eu faço, ou no limite, aquele que eu sou, importa. Né? Importa. Ou seja, as coisas que eu fiz e que eu faço, elas têm um sentido estruturante. Eu olho para a minha história passada, eu olho para a minha história e consigo articular a minha história dentro de um sentido. Eu consigo olhar para a minha história para trás, as coisas que eu fiz, as coisas que eu desejei, que eu quis, que eu entreguei, que eu deixei de entregar, meus sentimentos, meus pensamentos, né? Aquele que eu sou, no limite. Eu olho para isso tudo e reconheço como algo consistente. E aí o sujeito, quando faz essa pergunta a sério, né, quando pela primeira vez aparece aqui no ouvido dele, o tic-tac do tempo, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou seja, o tempo está passando. O tempo está passando e eu preciso ser. O tempo está passando e eu preciso ser. Quando aparece essa pergunta a sério, e não apenas como uma sensação, eu estou incomodado com o meu trabalho, eu estou incomodado com a minha mulher, eu estou incomodado com meus filhos, eu estou incomodado com a minha família, eu estou incomodado com a minha barriga, eu estou incomodado com o meu nariz. Não é isso. Não é esse tic-tac do tempo, eu preciso fazer algo. Não é isso. É um pensamento, né, por assim dizer, totalizante. É um sentimento, é uma percepção totalizante. É um insight totalizante. É um insight que engloba toda a tua história, toda a tua presença e projeta essa tua presença para o futuro. Ou seja, se eu continuar fazendo aquilo que eu tenho feito, eu serei ou deixarei de ser? Essa é uma pergunta. Se eu continuar fazendo aquilo que eu tenho feito e eu me confrontar com a minha morte, isso vai ter valido a pena ou vai ter sido um teatro de máscaras? Vai ter sido um baile de máscaras? Vai ter sido um sempre me negar diante do Cristo, me negar diante da família, vai ter sido, não esse me negar, o bom me negar, mas um falsear, eu estou me falseando, estou falseando a minha história. Eu estou falseando completamente a minha história diante dos outros, diante de mim mesmo, diante de Deus. Né? Essa é a pergunta do homem maduro, né, que se confronta pela primeira vez a sério com a morte. O confronto com a morte ele é necessário. O confronto com a morte não é simplesmente assim, ixi Maria, eu deixei aqui assinada a procuração para minha mulher poder sacar lá minhas milhares de ações no banco, sei lá. Não é esse confronto. Existe um confronto prático com a morte necessário, evidente. Né? Necessário, evidente. Existe um confronto necessário com a morte, né, que é o prático. Mas não é esse o confronto do homem maduro ainda. Esse confronto, né, prático, agilizar coisas práticas, botar, agora tem que botar aqui meu marido, minha mulher, conta conjunta, tem que fazer aqui a divisão de bens, isso aqui é o confronto do sujeito de sexta camada com a morte. O sujeito de sexta camada, quando se confronta com a morte, é isso que ele faz, ele não é prático. Ele não tá doendo nele. Vão lembrar de mim, não vão lembrar de mim, mas quem que eu fui, quem que eu deixei de ser, fulano não veio me pedir desculpa, eu tô com leite de morte, tô abandonado. Isso é quarta camada diante da morte. Isso é quarta camada diante da morte, né? Uma pessoa de quarta camada diante da morte, ela agoniza porque ela está sofrendo por dentro. Ela não agoniza porque a vida dela foi branca, foi vazia. Ela agoniza porque está doendo, né? Tem uma chaga aberta ali, a chaga de não se sentir acolhido. E a verdade é que diante da morte, né? Você vai passar sozinho, né? Você vai passar sozinho, humanamente falando, você está sozinho mesmo. E se você não deslocou o seu eixo para a eternidade, para a transcendência, a verdade é que você não tem contato com a transcendência. Então, na morte você vai sofrer mesmo, se você é a quarta camada. Porque você só vai ter a percepção sensível. E diante da morte, a percepção sensível ela é sempre solitária. Sempre solitária. A morte, ela passa a não ser solitária quando o sujeito fez a passagem da fronteira da sétima para a oitava. Porque ele tem contato já de algum modo com a transcendência. Ele está instalado já na transcendência. Ele está instalado já dentro da pergunta, as coisas que eu fiz e que eu faço têm valor de eternidade ou não? Aquele que eu sou tem valor de eternidade ou não? Então esse sujeito que está na oitava camada já tem contato com a transcendência, logo a passagem não vai ser solitário. Ele vai, na verdade, estar se instalando naquela versão definitiva de que de algum modo, ele já habita enquanto ele vive aqui. Porque ele já está com o pé na transcendência, já está com o pé na eternidade. Agora, aquele sujeito que está na quarta camada, né, ele vai sofrer por dentro terrivelmente. Ele vai parecer um peixe se debatendo, né, fora d'água.
É triste você ver pessoas de quarta camada fazendo a passagem, né? A gente tenta dar aquele carinho, aquele acolhimento físico, para ver se a pessoa se acalma e consegue ali fazer o último minuto de entrega, mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Aquele sujeito de sexta camada, ele também não vai estar pensando na eternidade ainda, mas ele está fazendo operações práticas aqui nesse mundo, ele está resolvendo as coisas. Interessante também, a pessoa assim já está mais desenvolvida, por assim dizer, né? Já não é sobre si, já é sobre os outros. Já é um passo da generosidade, já é um passo da entrega, já é um passo da caridade, isso é ótimo. Mas o que a gente está falando aqui, né, que é um pensamento que a gente tem que começar a ter e que de algum modo a gente vai entregando aqui ao longo dos nossos encontros, é esse assunto da oitava camada, né, a passagem para a maturidade. Ou seja, articular toda a sua história, toda a sua vida, articular o conjunto dos seus atos, o conjunto dos seus desejos, o conjunto dos seus sentimentos, de tal modo que isso tenha um sentido, ainda que você morra, ainda que você esteja diante da morte hoje. Quem pode dizer com confiança, olha, fiz tudo o que tinha que ter feito, né? Entrego o meu espírito aqui completamente hoje. Se você for chamado hoje à passagem, hoje à morte, você pode dizer isso com confiança, com segurança? Se a resposta é não, veja, não é porque você não é santo, se a resposta é não, é porque você ainda não passou para a oitava camada. Não passou para a oitava camada. O sujeito que já passou para a oitava camada, ele entrega as coisas. E é claro que ele pode entregar coisas de valor positivo, coisas de valor negativo, né? E aí seria santo ou seria um condenado? Tudo bem não, né? Não tá nada bem. Mas ok, você já está na passagem da maturidade. Você já passou para o outro lado, você passou para a maturidade, tá? Da vida adulta. Então a gente continua depois desse assunto. Esse assunto é importante para burro. Esse assunto é importante pra caramba, né? Que a gente tem que ficar atento, tem que prestar atenção. E a gente não falaria desse assunto todo o tempo, a todo instante. Por quê? Se a gente fala desse assunto todo instante, a gente se desloca das nossas urgências, nossas necessidades, das importâncias que a gente tem neste mundo, que são fundamentais para manter e para sustentar e para construir a sua personalidade. Né? Então não se pode falar todo instante dessas demandas, desses desejos, dessas necessidades da oitava camada. A gente tem que conseguir construir essa ponte de maturidade que te leva da quarta à oitava. Tá? Essa é a ideia aqui. Tá bom, pessoal? Então amanhã voltamos, né? Não se esqueçam, né, que vai ter o meu encontro ao vivo no dia 28 de agosto, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Que algumas pessoas perguntaram aí onde é que vai ser para poder ver já o hotel, etc, etc. Isso aqui na Barra da Tijuca, né? No Rio de Janeiro. E tá o link, vai estar o link em algum lugar. Acho que alguém da nossa equipe já colocou, depois a gente coloca aí na descrição deste vídeo, tá bom? Não percam a oportunidade de participar lá do encontro com a gente, vai ser excelente, já tá todo mundo junto, vai ser muito bacana. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço. Voltamos explicando com mais calma, né? Não se apoquentem, né? Não se desesperem. Calma, a gente está começando a conversar, você não precisa entender tudo de uma vez, né? Você não precisa entender tudo de uma vez. Isso é outra coisa que a gente tem na cabeça. Ah, eu não tô entendendo nada e tá falando. Claro que tá, alguma coisa você tá entendendo, pô. Algum sentimento, uma percepção você teve. Calma. Né? A gente vai explicar isso aqui, né? Tem muitos encontros até 25 de dezembro, 25 24 de dezembro de 2018, né? Vai ser o último programa, vai ser o último capítulo aqui do nosso programa. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e amanhã nos vemos. Tchau, tchau, pessoal.